2 de maio de 2011, o dia que Bin Laden morreu. Quando o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, comunicou que o terrorista mais procurado do mundo por mais de 2 décadas finalmente havia sido capturado e assassinado, as comemorações se espalharam por grande parte da sociedade norte-americana. Sem dúvida, um ciclo chegava ao fim. Bin Laden esteve por trás de muitos atos de violência, mas acima de tudo, sua figura estava ligada a um dos piores atentados de todos os tempos, aquele que causaria a queda das Torres Gêmeas, um emblema da grande delinquência americana. Depois disso, desencadeou-se uma caçada sem precedentes, 50 milhões de dólares de recompensa para quem capturasse o líder da Al-Qaeda vivo ou morto. Caçada que terminou com o "nós o pegamos" de um orgulhoso Obama. No entanto, muitos investigadores ainda têm muitas dúvidas sobre a versão oficial. Bin Laden caiu exatamente como contaram ou existe algum enredo secreto ou oculto? Como Osama Bin Laden se tornou o inimigo público número 1? Essas e outras questões sobre esse personagem singular analisaremos no vídeo de hoje. Mas antes de começar, peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam se ainda não o fizeram e ativem as notificações. Além disso, convido vocês a deixarem algumas sugestões escritas nos comentários sobre possíveis futuros vídeos. Vamos começar! De acordo com o ex-diretor da Agência Central de Inteligência, a preparação da operação militar foi extremamente arriscada e cheia de incertezas. Durante meses, eles seguiram um mensageiro da Al-Qaeda, cujas idas e vindas levavam a uma residência não muito longe de uma base militar paquistanesa. Eles viram que naquela residência passeava um homem alto, magro e barbudo. Seria essa a pessoa que eles estavam de olho há tanto tempo? Apesar das dúvidas, em 29 de abril de 2011 foi dado sinal verde para o Plano Comando, batizado de Tridente de Netuno. Eram 23 membros das Forças Especiais, os Navy SEALs. Supõe-se que a operação levou meses de preparativos, mas começou da pior maneira possível. Um dos helicópteros que chegou ao local com um dos grupos de assalto colidiu contra um muro do complexo e caiu. Embora não houvesse vítimas, tudo indicaria que a queda de um helicóptero no meio de um plano que deveria ser executado com cautela e em segredo é motivo suficiente para abortar toda a missão. No entanto, o Tridente de Netuno continuou seu curso. Quando os homens já estavam no 3º andar, encontraram 2 mulheres que gritavam sem parar, se livraram delas e avançaram. A operação foi seguida ao vivo da sala de crise da Casa Branca, um subsolo onde os grandes líderes do país do norte acompanhavam de perto cada passo de seus agentes. Robert James O'Neill, um dos SEALs, conta que em determinado momento conseguiu visualizar Jerônimo, o nome código que tinham para sua presa, aos pés de uma cama. Ele era mais alto e magro do que eu esperava, tinha a barba mais curta e o cabelo mais branco, mas era o homem cujo rosto eu tinha visto em inúmeras fotos e vídeos. O homem cujo rosto apareceu em manchetes ao redor do mundo depois de perpetrar um dos atentados mais famosos da era moderna. O'Neill apontou por cima do ombro direito da mulher que estava à frente de seu alvo e apertou o gatilho 2 vezes. Pouco antes da meia-noite em Washington, Barack Obama anunciou ao mundo a morte do líder da Al-Qaeda. O pesadelo de Bin Laden chegava ao fim. Seus restos foram levados para uma base onde foram identificados graças a técnicas de reconhecimento facial e ao ácido desoxirribonucleico. Depois, um porta-aviões jogou o corpo em algum lugar do Mar da Arábia sem deixar nenhum rastro. Eles queriam a todo custo evitar que seu túmulo pudesse se tornar um santuário para os seguidores. E não podemos esquecer que estamos falando de uma das figuras mais polêmicas do cenário político dos últimos anos. O homem que para muitos significou o terror absoluto. O homem que para muitos outros foi apenas uma desculpa para aqueles que realmente trariam o terror. Para entender o porquê da complexidade de sua figura é necessário que conheçamos sua história desde o início. Osama Bin Laden nasceu em 1957 em Riad, capital da Arábia Saudita.
Era um dos 54 filhos do Sheikh Mohammed bin Laden, engenheiro e arquiteto segundo algumas fontes, simples camponês segundo outras. O que está claro sobre o progenitor de Osama é que ele fez uma fortuna colossal graças às suas relações com a família real saudita, que lhe confiou numerosas obras públicas. Osama teve uma infância e juventude cheia de privilégios. Desfrutou de uma educação muito boa e passou seus dias convivendo com os filhos dos príncipes sauditas. Quando aos seus 13 anos seu pai morreu em um acidente de helicóptero, ele herdou 80 milhões de dólares. Apesar do protagonismo que adquiriria mais tarde, sua mãe assegurou que ele era um garoto tímido e retraído. Mas tudo mudou, segundo ela, quando ele conheceu pessoas que lavaram seu cérebro. Durante seus estudos na universidade, Osama foi influenciado por um de seus professores, o fundamentalista islâmico Sheikh Abdullah Assam, empenhado na libertação da causa islâmica da dominação estrangeira e incentivador no retorno da juventude muçulmana aos estritos postulados da fé islâmica. Assam rapidamente se tornou uma espécie de líder espiritual para Osama. Em 1979, Osama havia terminado sua carreira universitária, ao mesmo tempo que professava abertamente sua adesão aos credos do fundamentalismo islâmico. Não demoraria para abandonar a empresa familiar para se juntar ao movimento armado que combatia a presença militar russa no Afeganistão, seguindo o chamado da Jihad, a Guerra Santa. Eram os primeiros passos de um Osama reconvertido que não demoraria a refundar os postulados de sua causa, criando uma força de choque e ação sem precedentes até aquele momento. No contexto da Guerra Fria que americanos e russos mantiveram desde o final da Segunda Guerra Mundial até a dissolução da União Soviética, os Estados Unidos forneceram sua ajuda incondicional a todos os grupos afegãos em sua guerra contra a União Soviética. Naquela época, a missão de Osama era coletar dinheiro para financiar a resistência dos movimentos islamistas contra as tropas de ocupação soviéticas. Portanto, ele e os americanos tiveram inicialmente um inimigo em comum. Bin Laden foi treinado pela Agência Central de Inteligência e aprendeu a movimentar dinheiro através de empresas fantasmas e paraísos fiscais, a preparar explosivos, a se esconder e a usar códigos cifrados para se comunicar. Em 1980, começou a recrutar guerrilheiros pró-afegãos e estabeleceu seus primeiros acampamentos. Em 1989, a Guerra do Afeganistão terminaria com a derrota e retirada das tropas soviéticas. Os veteranos da guerra seriam recrutados por Osama Bin Laden para formar seu próprio grupo, ao qual chamaria Al-Qaeda. A ruptura definitiva de Osama Bin Laden com seus aliados norte-americanos ocorreu em 1990, quando, como parte dos preparativos para a Guerra do Golfo, os Estados Unidos deslocaram tropas para a Arábia Saudita. Prevendo que após a Guerra do Golfo a presença norte-americana no país cresceria até se tornar algo incontrolável, Osama Bin Laden multiplicou seus apelos para derrubar a monarquia saudita. Esta decisão lhe causou primeiro o exílio em 1991 e 2 anos depois a perda da cidadania. Bin Laden se mudou para o Sudão, onde permaneceu por 5 anos até ser expulso devido à pressão americana. Em 1996, ele se estabeleceu no Afeganistão e logo entrou em contato com o líder do recém-estabelecido regime dos talibãs. A Al-Qaeda colocou e continua colocando todos os seus recursos para realizar suas ações contra o Ocidente por sua interferência em conflitos que consideram internos. Eles buscam a preservação da sociedade muçulmana contra as influências ocidentais, justificando e promovendo ataques terroristas contra alvos civis para aterrorizar a população e assim desestabilizar o país politicamente, prejudicando sua economia e enfraquecendo-o no que se refere à confiança dos cidadãos. Durante seu mandato e atendendo às exigências dos membros dos órgãos de segurança nacional, Bill Clinton autorizou a Agência Central de Inteligência a usar todos os meios para eliminar fisicamente o bilionário saudita e destruir a estrutura política e militar criada por ele, mas nenhum dos mercenários contratados pela espionagem americana conseguiu cumprir o plano. Ninguém conseguia deter a Al-Qaeda. Bin Laden preparava lentamente o que seria seu golpe supremo. Khalid Sheikh Mohammed, geralmente designado pelas iniciais Khalid Sheikh Mohammed,
Foi criado no Kuwait, mas após terminar o ensino médio, mudou-se para a Carolina do Norte, onde obteve um diploma em engenharia mecânica. Depois de uma viagem a Peshawar, ele entrou na Guerra Santa e lutou contra os soviéticos no Afeganistão. Khalid Sheikh Mohammed encontrou Bin Laden no Afeganistão em 1987 e se reuniriam novamente no outono de 1996 em Tora Bora. Foi nesse segundo encontro que o paquistanês apresentou ao líder da Al-Qaeda e ao seu chefe de operações várias propostas de atentados, incluindo a opção de treinar pilotos para colidir aviões contra edifícios em solo americano. A primeira reação de Bin Laden foi de ceticismo. No entanto, quando o copiloto do voo 990 da Egypt Air colidiu a aeronave contra o Atlântico e matou mais de 200 pessoas a bordo, Bin Laden decidiu investir em Khalid Sheikh Mohammed. Toda a logística dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas e o Pentágono durou 15 meses. Bin Laden, que então tinha 44 anos, sabia que a partir daquele momento sua cabeça teria um preço tão alto que comprometeria todos que estivessem ao seu redor. Por isso ligou para sua mãe e disse que por um tempo eles não iriam se ver novamente. Diante das perguntas dela, ele foi incisivo. "É que amanhã vem algo grande", disse sem hesitar. Depois, ele desligou o telefone. Era 10 de setembro de 2001. No dia 11 de setembro de 2001, por volta das 8 da manhã, 19 jihadistas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões de passageiros para realizar ataques que mudaram o curso da história. Os terroristas se lançaram contra os símbolos econômicos, militares e políticos do país mais poderoso do mundo. 2 aviões foram jogados contra o World Trade Center em Nova York e um terceiro contra o Pentágono, perto de Washington, D.C. Um quarto avião possivelmente mirava o Capitólio, sede do Congresso ou a Casa Branca, mas após a intervenção de seus passageiros, caiu em uma área rural na Pensilvânia. As investigações do governo dos Estados Unidos determinaram que a Al-Qaeda e Osama Bin Laden eram responsáveis pelos ataques. A mesma conclusão foi alcançada pelos estudos encomendados pelo governo britânico. Se quiserem saber mais sobre o que aconteceu em 11 de setembro de 2001, convido vocês a assistirem o vídeo que está postado neste canal, chamado O Dia em que as Torres Gêmeas Caíram. No dia 16 de setembro de 2001, Bin Laden negou qualquer participação nos ataques, lendo um comunicado que foi transmitido pelo canal de satélite Qatari Al Jazeera. No entanto, em novembro de 2001, as forças dos Estados Unidos encontraram uma fita de vídeo caseira em uma casa destruída no Afeganistão. Na mesma, Osama Bin Laden reconhecia ter planejado os ataques. Também existe a teoria de que tudo foi um ataque de bandeira falsa, uma manobra americana para incentivar invasões e ir atrás de algo menos nobre que a busca pela paz mundial. Para alguns, Osama Bin Laden foi simplesmente uma desculpa, um bode expiatório, um inimigo apontado a dedo em uma grande trama conspiratória. O presidente George Bush exigiu ao Afeganistão a entrega do líder da Al-Qaeda, ao que o regime talibã respondeu com uma negativa categórica. O presidente Bush então declarou guerra ao terrorismo, o que significou inicialmente a invasão do Afeganistão em 7 de outubro de 2001 por forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da Aliança do Norte com o apoio das Nações Unidas. O segundo passo da guerra contra o terrorismo foi a invasão do Iraque em 20 de março de 2003. Esta ação militar foi realizada pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha sem autorização das Nações Unidas. Khalid Sheikh Mohammed foi capturado em março de 2003 em uma operação conjunta da Agência Central de Inteligência e dos Serviços de Inteligência paquistaneses. Após vários anos nas prisões secretas da Agência Central de Inteligência, ele foi transferido em 2006 para o Centro de Detenção de Guantánamo, em Cuba, onde acabaria confessando ser o autor intelectual do 11 de setembro e outros atentados. Apesar da subsequente captura de vários de seus membros-chave, a atividade do grupo e suas franquias, longe de desaparecer, mudaram de núcleo para se tornarem uma organização internacional e coordenada com militantes espalhados por todo o mundo. O atentado de 11 de setembro contra os Estados Unidos não foi o único perpetrado por Bin Laden. Seguiram-se os ataques a 2 países que estiveram na famosa cúpula das Azores de 2003 e os de Madrid de 11 de março de 2004.
Em 2005, os atentados chegariam a Londres. Bin Laden continuaria foragido por um longo tempo, embora as notícias sobre ele fossem um tanto contraditórias. Em 2 de novembro de 2007, uma política paquistanesa disse que Osama Bin Laden foi assassinado. Esta revelação foi suprimida pela British Broadcasting Corporation da entrevista original. A mulher seria assassinada menos de 2 meses depois. No dia 31 de janeiro de 2010, o jornal espanhol El País e o jornal colombiano El Tiempo apresentaram uma entrevista com o sultão Tarar, braço direito do fugitivo talibã Mullah Omar, na qual afirma que Bin Laden morreu de um câncer de rim entre maio e junho de 2002. No entanto, no dia 25 de março de 2010, Osama Bin Laden enviou um aviso ao governo dos Estados Unidos através de um áudio. Ele advertia que no dia em que a decisão de executar Khalid Sheikh Mohammed fosse tomada, a Al-Qaeda executaria todos os americanos em seu poder. De acordo com os membros do Serviço Secreto dos Estados Unidos, essa fita era genuína. A essa altura, para muitos, Bin Laden já era inalcançável. Seus vídeos reivindicando ou rejeitando ataques se multiplicavam. Havia tanto verdadeiros quanto falsos. Sua vida era um completo mistério. Embora, após ser assassinado, tenham sido encontradas supostas fitas atribuídas às câmeras de segurança de sua casa. Essas fitas revelaram, entre outras coisas, como foram seus últimos dias. A família de Bin Laden, composta por 3 esposas, 6 filhos e 4 netos, viviam sem internet nem telefone e nunca saíam de casa. De acordo com os relatórios da Agência Central de Inteligência Bin Laden, passava seu tempo assistindo filmes, entre eles Onde no Mundo Está Bin Laden? Um documentário em tom de comédia. O líder terrorista também possuía em sua coleção 2 programas especiais sobre sua própria figura realizados pela rede Cable News Network, além de numerosos documentários sobre a vida selvagem da National Geographic e da British Broadcasting Corporation. Os mais jovens se divertiam com filmes da Disney e videogames. Além disso, praticavam tiro com um rifle de ar comprimido. No computador pessoal de Bin Laden foram encontrados numerosos vídeos sobre crochê e alguns fragmentos dos programas cômicos britânicos Mr. Bean e Wallace e Gromit. Também se falava da existência de uma extensa coleção pornográfica. Mas em que consistiam as reuniões com seu grupo e como as realizava? Isso é algo que sempre ficará no mistério. Nada mais se sabe sobre suas últimas horas. Como dissemos no início, a versão oficial diz que um grupo muito treinado o matou dentro de sua propriedade. No entanto, essa versão não só recebeu várias críticas, como também foi considerada uma história falsa. Numerosas organizações, incluindo a Anistia Internacional, denunciaram a ilegalidade da operação e as implicações éticas que ela acarretava, como o fato de terem assassinado Osama Bin Laden em vez de tê-lo capturado vivo, mesmo estando ele desarmado. Muitos condenaram o fato com uma sentença específica. O fim, sob nenhum ponto de vista, deve justificar os meios. Alguns jornalistas não acreditam no relato das autoridades norte-americanas. Eles afirmam, por exemplo, que a informação sobre o paradeiro do homem mais procurado do mundo chegou aos ouvidos americanos após o pagamento de uma recompensa de $25 milhões a um militar paquistanês. De acordo com este relato, Bin Laden vivia prisioneiro do serviço secreto do Paquistão após ser traído por aqueles que o protegiam em 2006. Nesse sentido, sua morte em 2011 foi uma execução extrajudicial. Esta versão indica que os principais líderes do exército do Paquistão não só estavam cientes, mas desempenharam um papel crucial na morte de Bin Laden, garantindo que os helicópteros em que o SEA Air and Land viajavam pudessem cruzar o espaço aéreo paquistanês sem que os alarmes fossem ativados. Mas talvez a acusação mais grave seja que a Casa Branca traiu seus aliados paquistaneses, contando uma versão que destacava o heroísmo de suas tropas e exagerava o papel de Obama como comandante em chefe. Mas então Bin Laden foi entregue. No lugar onde supostamente ficava o complexo residencial que servia como esconderijo de Bin Laden, agora existe apenas um campo aberto. E acima disso, uma grande laje de concreto. Um dos filhos de Bin Laden, que seguiu seu alinhamento terrorista, foi abatido pelos norte-americanos. Outro é pintor e se dedica a fazer paisagens inspiradas em filmes do Velho Oeste.
A Al-Qaeda continua em atividade e a jaqueta do homem que atirou contra Bin Laden está entre os objetos da equipe Sea, Air and Land expostos no Museu Memorial do 11 de setembro em Nova York. Em 2019, um juiz militar definiu 11 de janeiro de 2021 como a data para o julgamento contra Khalid Sheikh Mohammed, mas este foi adiado em 2020, devido à pandemia de coronavírus disease. A figura do fundador da Al-Qaeda continua gerando debate. Sua morte é tão significativa quanto o atentado que sempre lhe foi atribuído. Talvez ele fosse o demônio que muitos denunciaram. Talvez ele tenha sido parte de uma das cortinas de fumaça mais elaboradas da história. Ele foi sem dúvida um herói e mártir para seus seguidores. Bin Laden foi por si só a marca de uma época. Época que deixou uma cicatriz profunda por todas as suas ações. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham se interessado pelo dia em que Bin Laden morreu, com todas as suas teorias a favor e contra. Deixem seus comentários aqui embaixo e... diga-me, conte-me o que vocês acham. Foi verdade essa história? Foi a história oficial? É a real? Ou é simplesmente algo criado para tentar ocultar uma conspiração maior? Por enquanto eu me despeço, mas deixo algumas recomendações para que continuem fazendo maratona neste canal. Lembro que se vocês se interessaram, por favor, peço que deixem um like aqui embaixo, que deixem um comentário, que ativem notificações se ainda não o fizeram e se inscrevam. Obviamente, sem mais nada a dizer, eu me despeço. Meu nome é Magno Mephisto e isso foi o Dia Que.